Oi, gente, eu vou falar aqui rapidamente da clarividência, tá? Com relação a ver os espíritos. Eu vou falar por que poucas pessoas veem os espíritos. Poucas pessoas veem os espíritos, gente, porque se a gente conseguisse enxergar os espíritos desencarnados, o plano astral, tudo que tem no plano astral, gente, a gente ia surtar, ia ficar louco, porque a visão do plano astral não é muito boa, não, tá? Por causa da condição emocional e mental dos espíritos que habitam aqui o planeta Terra, né? Dos encarnados que estão aqui. Quando desencarnam, a maioria fica por aqui vagando e a condição espiritual da maioria não é muito boa, tá? E fora os trevosos, os espíritos das trevas, os levianos, os zombeteiros, né? E vários outros especialistas das trevas, a visão não é legal, tá? Então as pessoas ficariam bem loucas, bem perturbadas. Tá? Poderia acontecer até coisas mais graves se conseguíssemos ver todos os espíritos. Então, é uma misericórdia de Deus que a gente não veja esses espíritos, porque a gente não iria conseguir ter uma vida normal. Tá? E aqueles que conseguem ver os espíritos, não pensem vocês que eles veem tudo. Eles veem apenas o que a espiritualidade permite que eles vejam. Então, não pensem vocês que Chico Xavier via todos os espíritos. Chico Xavier não via tudo. Não via. Ele via bastante, mas ele só via o que era permitido. Tá? Vou dar um exemplo. Chico Xavier está vendo 2 espíritos aqui, mas não quer dizer que ele está vendo 2 que só tenha os 2. Pode ser que tenha mais 100, mas não permitiram que ele visse os outros 100. Ele viu, só foi permitido que ele visse aqueles 2. Tá? É assim que funciona. Ou tem momentos que ele não vai ver nada, porque não é permitido que ele esteja vendo nada naquele momento. Vamos supor que ele fosse dirigir um carro. Ele vai dirigir o carro. Aí espíritos atravessam a rua. Ele vê um espírito como se encarnado fosse, né, um espírito desencarnado, como se fosse uma pessoa encarnada, ele dá um freadão para não atropelar, porque ele não vai conseguir identificar se é um desencarnado ou se é um encarnado, e o carro que vem atrás vai bater na traseira dele. Então, se ele for dirigir, os espíritos podem chegar, os benfeitores podem chegar e falar, fechar a visão dele. Olha, ele vai dirigir, vamos fechar ali, senão vai dar problema. Tá? Então, existem várias situações, tá? E nós podemos classificar a clarividência aí em alguns aspectos. Tem a clarividência intuitiva, que eu tenho essa clarividência, tá? Principalmente quando eu estou em transe mediúnico, né? Eu tenho essa clarividência, que eu estou de olhos fechados, eu não estou vendo o espírito. Eu consigo sentir o formato do espírito, é a clarividência intuitiva, eu consigo sentir o formato do espírito, às vezes eu sinto o tamanho dele, mas eu não estou vendo o espírito. Sinto o tamanho, sinto o formato dele e às vezes eu digo mais ou menos a forma, tá? E tem aquela clarividência que eu vejo sim o espírito, mas eu vejo na minha tela mental, tá? E nem sempre eu vejo de forma nítida. Às vezes eu estou vendo o espírito, mas eu não consigo ver o rosto direito, está um pouco borrado, eu vejo uma roupa branca e tal. Às vezes eu não consigo ver claro, mas às vezes eu vejo muito claro. Já aconteceu de eu ver tão claro, tão claro, tão claro, de olho fechado, assim, que parecia que eu estava vendo o espírito com os olhos físicos na minha frente, assim. Bem claro, tá? Isso também acontece. Agora, ver o espírito, assim, como se fosse uma pessoa encarnada, aconteceu muito pouco em vigília, tá? Em desdobramento, né, no sonambulismo, né, como diz no Kardec, né, a mediunidade sonambúlica, né, de clarividência extrafísica e a lucidez extrafísica, ou seja, a lucidez é você lembrar do que você viu quando estava desdobrado, e a clarividência é você enxergar o espírito desdobrado, porque mesmo desdobrado não são todos que veem os espíritos, tá? Mesmo desdobrado você pode não ver os espíritos e pode não lembrar quando voltar para o corpo, tá? Então essa clarividência não é só em vigília. Desdobrado você também pode não ver os espíritos, tá? Eu tenho clarividência extrafísica e também tenho lucidez extrafísica. Muitos desdobramentos eu volto lembrando, mas nem sempre você pode lembrar de tudo, tá? Quando você, antes de encarnar, para você trabalhar com a mediunidade, no plano espiritual, antes de você encarnar, é feito um trabalho no seu perispírito para você vir com certas faculdades. Então é feita uma elevação da frequência vibratória do seu perispírito e você pode vir com a faculdade de lembrar no desdobramento ou não lembrar, né? E mesmo que você lembre, nem sempre não quer dizer que você vai lembrar de tudo, vai lembrar só o que é permitido,
E também tem o cérebro físico, que pode interpretar as coisas no plano espiritual de uma forma diferente. Tá? Já aconteceu de eu estar num aeróbus, meu cérebro físico, quando eu voltei para o corpo, ele interpretou o aeróbus como um navio. Já aconteceu isso. Isso já aconteceu. Tá? Então, claro que existe a mediunidade natural daqueles que o espírito já evoluiu muito e tudo mais, né? Que o procedimento é feito de uma forma diferente. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora, a clarividência, existe aquela dupla vista direta, né? Que é uma condição anímica, né? Que isso pode acontecer em vigília, tá? Que você pode ver realmente um espírito como se encarnado fosse. Isso é raro, tá? Não é qualquer um que tem, é difícil, tá? Mas não quer dizer que não existe, tá? Isso existe, né? Isso existe. E você pode ver isso desde criança, ou podem abrir isso em você em determinado momento da sua vida. Com 30 anos, 40, 50, tem gente que começa a ver espíritos com 70, 80 anos. Né? Pode abrir essa faculdade em você por algum motivo. Né? Por algum motivo pode abrir. Contato com o plano espiritual. Já começa a ver um negócio aqui, outro ali, porque já está meio que mais do lado de lá do que do lado de cá, né? E vamos tomar cuidado com a clarividência também. Estou vendo o espírito, estou vendo isso, estou vendo uma região astral, estou vendo não sei o que no plano astral inferior, estou vendo não sei o que no plano astral superior. Cuidado. Porque existem espíritos especialistas, obsessores especialistas, que são dotados de uma tecnologia avançada, têm um conhecimento grande, e que se você estiver em sintonia com eles por algum motivo, né, por algum motivo negativo, não é que você é ruim, mas você entrou em sintonia em determinado momento com eles, eles podem desdobrar você e inserir no seu cérebro perispiritual uma espécie de aparelho de uma tecnologia muito avançada, né? Às vezes fruto da nanotecnologia, ou seja, uma tecnologia muito avançada, que a tecnologia deles é muito avançada, e esse aparelhinho pequenininho tem uma capacidade de armazenamento muito grande, né? Tem uma capacidade de armazenamento, ou seja, armazena muita informação. Imagens, mensagens, imagens de locais extrafísicos, imagens de espíritos de todo tipo, e eles podem inserir isso no seu cérebro perispiritual, e eles, de lá do plano dos laboratórios das trevas, eles podem ativar esse aparelhinho na hora que eles quiserem, tá? Vamos supor, você entrou num centro espírita e eles querem que as pessoas achem que você esteja vendo os espíritos. Eles sabem que você está no centro espírita. Como que eles sabem se eles estão lá embaixo? Quando eles desdobraram para botar aparelhinhos, não só colocaram isso, eles têm uma espécie de tecnologia lá que eles podem injetar no seu perispírito, uma espécie de líquido que tem aparelhinhos, microaparelhinhos que se ligam às suas células e às suas moléculas do corpo psicossomático, que são localizadores, tá? Eles localizam onde você está. Localizadores, eles sabem onde, qualquer lugar que você esteja, eles sabem, tá? Isso é mostrado lá nos computadores deles. E o que acontece? Você está no centro espírita, eles querem que as pessoas achem que você está vendo espíritos ou tragam uma mensagem, e aí eles ativam um aparelhinho lá do laboratório. Aí você começa a ver. Na verdade, não tem espírito nenhum. Foi o aparelhinho que foi ativado e você vai achar que está vendo na sua frente. O espírito não é. É uma imagem que o aparelhinho está projetando na sua mente de uma forma tão forte que você acha que está vendo como se encarnado fosse. Como se você estivesse vendo um holograma, tá? E aí você fala para as pessoas que estão vendo o espírito, pode vir mensagens, o espírito vai falar, você vai ouvir. E, na verdade, são mensagens que também foram inseridas nesse aparelhinho. Tá? E às vezes você pode ver regiões, você vai fechar o olho, nossa, eu estou vendo uma região assim, assado. É o aparelho que está colocando essas imagens tudo na tua mente, você acha que está vendo aquelas regiões e é o aparelho que está colocando aquelas imagens. Tá? Então a clarividência é uma faculdade mediúnica que é a mais fácil de ser enganada.